Olá, olá, tudo bem com vocês? Professora Roseli, informática por aqui. Quero conversar com você sobre o Microsoft Word versão 365, só que na versão online, é isso mesmo. Ô, professora, bacana, a gente sempre está falando, né, sobre o Microsoft Word na versão, vamos, entre aspas, desktop, a versão instalada na máquina do usuário. Exato. Por que eu venho aqui falar com você já de imediato, né, sobre esse assunto? Ontem, a VUNESP, ontem foi 9 de março, a VUNESP aplicou uma prova, e nesta prova possui uma questão mencionando o Microsoft Word na versão 365, mas na área corporativa, na área online. Então, é sobre isso que eu quero falar com você. Então, eu estou aqui, já deixei pronto aqui na minha tela, um documento novo, né? Eu estou trabalhando com o Microsoft Word online, é a minha licença, né? Eu tenho uma licença no Microsoft Word, está aberta para mostrar para vocês. Aqui eu estou com o documento 5, então é um novo documento. Aqui a gente já tem a ferramenta, né, da IA da Microsoft, que a gente pode fazer uso. E aqui nós temos algumas opções para criar um arquivo. Muito bem. Então, eu vou só começar a digitar aqui para vocês, né, um termo só, como se eu estivesse iniciando um arquivo. Informática para concurso público. Muito bem. Quando a gente está criando um arquivo na estrutura do Microsoft Word, nós temos 3 opções para trabalhar este arquivo. Primeira opção, por padrão, este arquivo ele está no modo de edição, o que significa que eu estou aqui criando, editando este arquivo, tendo aí a liberdade de fazer quaisquer alterações. Eu posso compartilhar esse arquivo, aqui nós temos, né, o elemento compartilhar, este arquivo com uma pessoa, com um grupo de pessoas, para que possamos trabalhar juntos neste arquivo. Muito bem. Eu, como, vamos chamar assim, dono, né, autora do arquivo, dona do arquivo, autora do arquivo, eu posso mudar essa forma como o meu arquivo será, vamos usar o termo compartilhado com outras pessoas. Então, eu posso manter na edição, ou eu posso mudar para o modo de revisão. Se eu mudar para o modo de revisão, eu vou permitir adicionar comentários e sugerir alteração. Então, o modo de revisão não vai fazer alteração, vai sugerir alterações. E vai estar liberado, né, vamos usar esse termo, adicionar comentários. Então, naquele determinado ponto do documento, pode haver um comentário, de repente esse comentário é uma sugestão para que uma alteração seja feita naquele parágrafo, naquela frase, naquele ponto do documento. Existe também um terceiro modo, que é o modo de exibição. Então, se eu gerar um compartilhamento deste arquivo, por exemplo, e colocar o modo de exibição, o que acontece? Olha, aqui já está no modo de exibição. Então, as pessoas das quais terão acesso a esse arquivo, somente no modo de o quê? Exibição. Se eu estou voltando aqui, vamos ver se vai colocar, né, trazer para mim o arquivo aqui. Ai, não trouxe, tranquilo, sem problema, eu vou pegar aqui um outro arquivo que eu já deixei aberto aqui para a gente visualizar, tá? Vou até fechar essa guia. Ok, então aqui eu estou com um arquivo até pronto aqui, né, até um texto aí do pessoal da digitação. Muito bem, então o modo edição, se for compartilhado com um grupo de pessoas no modo edição, o que vai acontecer? Todos poderão fazer alteração. Alteração é inserção, é exclusão. Se for trabalhado no modo de revisão, o que acontece? A gente tem a liberdade, né? As pessoas das quais acessarão este arquivo, a liberdade de comentário e de sugerir alterações. Veja, sugestão de alteração. E aí a gente tem o modo de exibição, que não fará alteração, apenas exibe o arquivo. Roseli,
que a VUNESP aprontou. Então, vamos lá. Prova da Prefeitura de Itapevi para o cargo de auditor, proposta ontem, 9 de março. Então, vou descer com vocês até a questão de número 20, onde, aqui a gente teve matemática, eu nem tirei, né, fiz cópia da questão, deixei aqui mesmo e vou conversar com vocês dentro do próprio arquivo. Estou só chegando aqui, muito bem, questão 20, não, questão 22, perdão. A questão de número 22 está aqui para nós, vou aumentar um pouquinho aqui, só para a gente acompanhar. Ó, questão de número 22. O que a VUNESP mencionou? Veja, assinale a alternativa correta sobre o modo de revisão. No aplicativo Microsoft Word 365, aqui, vou mudar essa cor aqui, na versão 365, na sua configuração padrão, aplicado arquivos corporativos em ambiente de nuvem. Então, ela já está levando o Microsoft Word, na versão 365, para ambiente de nuvem, para acesso online. Muito bem. E ela quer saber sobre o modo de revisão. Então, voltando aqui, veja, modo de revisão. Adicionar comentários e sugerir alterações. Volta para a questão. Apenas os usuários que tiverem permissão de edição podem acessar esse modo? Não. O modo de revisão é para quem tem permissão para o modo de revisão, do qual não fará o quê? Edição no documento. Então, quem está com o modo de revisão não altera documento. Vamos voltar lá para a gente ler junto? Olha, modo de revisão, sugere alteração. Modo de revisão, adiciona comentário. E o modo de edição, quaisquer alterações. Lembrar que alteração é inserção e é exclusão, tá bom? Então, se é modo de revisão, não faz alteração. Sugere, mas não altera. E pode adicionar comentários. E nesses comentários, a liberdade de o quê? Sugerir alterações. Então, volto na questão. Alternativa A, apenas os usuários que tiver permissão de edição possam acessar esse modo? Não. Quem tem acesso, né, à edição do documento faz quaisquer alteração. Quem está no modo de revisão não edita documento, ou seja, não fará alteração. Faz somente inserção de comentários e poderá sugerir alteração. Então, alternativa A, fora. Alternativa B, nesse modo, que é o modo de revisão, é possível apenas fazer comentário? Então, o apenas aqui torna a nossa alternativa B errada. Volta lá comigo. Apenas, não. Pode adicionar comentário e sugerir alterações. Voltamos. Alternativa C. Um usuário que tenha apenas acesso de revisão poderá propor sugestões de mudança de texto. Opa! Estamos aqui, ó, bonita essa nossa, vou colocar aqui um verdinho claro, essa nossa alternativa C. Então, a alternativa A está fora, a alternativa B também está fora, a alternativa C a gente está segurando. Alternativa D, por padrão, o modo de revisão, ele é habilitado também aos usuários que possuem apenas acesso à leitura? Volta a dizer, nós temos 3 modos, o modo de edição, o modo de revisão e o modo de exibição. Se é modo de exibição, somente exibição do arquivo, não cabe alteração. Se é modo de revisão, também não cabe alteração, mas o modo de revisão, ele pode, né? Quem estiver com essa
essa permissão, né, com o compartilhamento deste arquivo, recebendo o acesso a esse arquivo no modo de revisão. Ele pode adicionar comentário e pode sugerir alterações. Então, a gente volta para a nossa alternativa D. Por padrão, o modo revisão é habilitado também para o usuário que possui apenas acesso de leitura. Veja, são 3 ferramentas distintas e cada ferramenta cabe a um modo de permissão que é dado aí pelo autor do arquivo, ok? Então, alternativa D também é errada. E alternativa I, para alterar o modo de exibição do documento, é necessário fechá-lo e abri-lo novamente no modo desejado. Não. Então, o que que nós temos aqui? Vocês até visualizem aqui, eu vou pegar aqui um novo arquivo, tá bom? Um arquivo em branco, para a gente fazer essa observação. Chegando aqui para vocês, um documento em branco. Quando a gente abre um documento, por padrão, ele está no modo de edição, ok? Aqui ele ainda não está... Eita, agora eu não vou te responder não, Microsoft. Aqui ele não está com conteúdo, mas se porventura eu preciso mudar o modo, por exemplo, para revisão, então veja, ó, já está no modo de revisão. E eu nem fechei o arquivo para abrir novamente esse arquivo para mudar o modo. E eu também posso levar para o modo de exibição. Ou seja, essa mudança não é necessária, como menciona, voltando aqui, para alterar é necessário fechar o arquivo e depois abrir novamente no modo desejado. Não. Quando a gente abre um arquivo, né, até vou voltar aqui, por padrão ele fica no modo de edição, eu sou autora desse arquivo, entre aspas, sou a dona desse arquivo, então ele está no modo de edição. E daí você pode alterar esse modo sem precisar fechar e abrir novamente o arquivo. Então, o que que nós temos aqui? A nossa alternativa, né, quando ele fala que para nós é necessário, então essa alternativa, ela está errada. E aqui, olha, a nossa, até vou pegar aqui uma caixinha de texto, a nossa alternativa C é a nossa alternativa correta, tá certo? Então, por que que eu trouxe essa questão? Para que você, a partir de agora, comece a pensar também no Microsoft Word 365, não apenas esse que está instalado na nossa máquina, mas aquele que também está sendo, né, você tem uma versão e ela pode ser vinculada ao online, ok? Então, questão 22, alternativa C correta. Lembrar que essa prova, só voltando aqui no início, ela foi cobrada ontem para o cargo de auditor na prefeitura, né, de Itapevi. Ontem foi 9 de março, tá certo? Caramba, Roseli, que interessante, né? Então, a gente já pode, voltando aqui na questão, eita, rapidão aqui, muito bem. Então, a gente já pode voltar aqui na questão de número 22 e fazer essa observação. Modos de edição, revisão e exibição. Edição, faça alteração. Lembrar que alteração, inserção, exclusão. Modo de revisão, adiciona comentário e sugere alteração. E modo de exibição, exibe o arquivo, ponto, sem fazer alteração. De repente, aí a VUNESP vem com outras questões nessa linha. Lembrar que nós temos 3 modos para gerar, né, a leitura do nosso documento. Por padrão é o modo de edição, você pode mudar esse modo sem precisar fechar o arquivo. Beleza? Então, olha, aqui é o documento 6, né, que a gente tinha colocado no modo de exibição. Vou até aqui pegar um novo arquivo, ó, só para deixar registrado para vocês. Vai chegar aqui um arquivo, um documento 7, ó, chegando aqui, novo modo de edição. Posso transformá-lo no modo de revisão, ó, já está no modo de revisão, certo? Lembrar que a qualquer momento a gente pode compartilhar o nosso arquivo ou compartilhar com pessoa específica. Tá demorando a abrir aqui? Abriu. Então, eu posso digitar um e-mail, um nome, um grupo de pessoa, que vai ser uma pessoa específica. Essa pessoa pode editar o arquivo, né? Ou pode somente exibir, ou eu posso trabalhar com uma cópia do link, e aí quem tiver o link poderá acessar este arquivo. Trabalhando no elemento de compartilhamento, o modo de exibição,
o modo de edição, o modo de revisão ou o modo de exibição pode estar incluído nessa estrutura inicial do documento. É isso, questãozinha, já para a gente acender aí, né, a lanterninha e falar, opa, VUNESP, agora ela também está indo para o ambiente de nuvem com o Microsoft Word. É isso, turma, deixando aí mais um pouquinho de informação. E agora, né, questãozinha aí, acabou de chegar com o Microsoft Word 365 em ambiente de nuvem. É isso. A gente volta para falar mais um pouquinho sobre informática, sobre Word, sobre qualquer outro assunto, tá bom? Tchau.